Olá, pessoal. O meu nome é Rosemary e eu sou aluna do curso de Teologia da Unicesumar. E eu estou aqui hoje para fazer para vocês uma apresentação. E é um trabalho, e o objetivo desse trabalho é apresentar a epistemologia dos estudos da religião. Ou seja, seus principais postulados, métodos e suas principais conclusões, comparadas com o fenômeno religioso do início do século XIX, quando a religião era considerada essencial ao ser humano. Nós apresentaremos algumas correntes de pensamento funcionalistas que se inserem na organização da ciência da religião, trazendo contribuições importantes, porém passíveis de um reducionismo na compreensão do fenômeno religioso. Por isso, se faz necessário ter uma postura voltada para a experiência pessoal com o sagrado. Isso é o que vai nos ajudar nessa difícil tarefa de compreender, como é possível a gente reunir ciência e religião. Nós vamos dissertar sobre as correntes da sociologia de Durkheim, da psicanálise de Freud e Jung e sobre o marxismo de Karl Marx. Vamos elencar como essas escolas vão construindo essa epistemologia que é usada nos estudos da religião. E nós vamos começar pela teoria sociológica de Durkheim. Emile Durkheim, ele viveu no período de 1858 a 1917. Ele foi o fundador da escola sociológica francesa. Ele é certamente o autor que mais influenciou e influencia a sociologia da religião. Durkheim, ele inaugura a teoria do funcionalismo e se refere ao conceito do totemismo como sendo a religião primária dos homens primitivos. Terrin explica que o totemismo consiste na ligação existente entre um clã e uma classe de animais, razão pela qual há uma consideração para com esse animal. O animal totêmico, e totem, ele significa parente, ele é considerado um antepassado mítico do qual o clã descende. O totem, ele cumpre uma variedade de funções. Ele é, antes de tudo, um símbolo, um emblema do clã. Ele é desenhado na frente das casas dos chefes e esculpido nos objetos que são considerados como os monumentos do clã. Ele tem um caráter religioso, serve para classificar o que é sagrado em relação ao que é profano. O totem, ele é o tipo de tudo que é sagrado, é uma expressão eminente do sagrado. A tese de Durkheim, ela aborda o totem como sendo a forma mais sensível da religião. Ele é o próprio Deus totêmico. A tese de Durkheim diz ainda que a religião ela é o mito que a sociedade faz de si mesma. O culto prestado ao totem é, na verdade, um culto prestado à própria sociedade. Para ele, a crença religiosa e os rituais são expressões da realidade social. Durkheim, em sua tese, ele não estava preocupado com a origem do fenômeno religioso, e sim em mostrar a funcionalidade que a religião produz na sociedade. Ele dizia que a filosofia e até mesmo a ciência se originaram na religião. Portanto, para ele, a religião ela organiza a formação intelectual do homem moderno. Em sua tese, ele define que o sagrado nada mais é do que a sociedade transfigurada. Nós vamos agora ver mais outra corrente de pensamento, que agora vamos falar da psicanálise de Freud e de Jung. A teoria psicanalítica de origem da religião de Freud, e Freud viveu entre 1856 e 1939, é outro exemplo do desenvolvimento dos estudos da religião no final do século XIX e início do século XX. A teoria de Freud
ela se baseia num espesso entrelaçamento de caráter etnográfico e de caráter psicanalítico, envolvendo o totem e o tabu. O totem, ele seria o etnográfico, diz respeito à cultura daquele povo e ao seu deus totêmico. O tabu seria o psicanalítico e é algo que o homem criou para bloquear o seu próprio comportamento. Na teoria de Freud, existe uma relação entre o homem primitivo, com os seus tabus e o seu totemismo, e o neurótico, que seria o homem atual, que por sua vez também está sujeito a tabus, que ele mesmo cria, e uma forma particular de totemismo. Terrin afirma isso. A teoria de Freud sobre a origem da religião, ela poderia ser resumida em poucas palavras, considerando que na origem de toda neurose há um chamado complexo de Édipo. E o que seria, não é, esse complexo de Édipo? Ela seria uma história verdadeira projetada no início da humanidade, segundo a qual os filhos, num tempo histórico ou mítico, teriam se revoltado contra o pai e o teriam matado por ciúme, e para possuir as mulheres que eram todas monopólio do pai. Porém, essa morte, que vem a ser um parricídio, ela teria imediatamente criado uma fonte de perturbação e um remorso sem igual, razão pela qual os filhos não estariam mais em condições de suportar diretamente a lembrança da imagem paterna, que precisaria ser substituída simbolicamente. Terrin fala sobre isso para nós. Para Freud, essa substituição se dá através da religião. A partir daí, cria um símbolo totêmico, que é a própria imagem do pai. Enfim, a religião seria uma espécie de neurose universal e estaria contida dentro do complexo de remorso e de reconciliação. Bom, as teses de Freud sobre a religião, especialmente seu conceito de religião como neurose coletiva, elas foram contrariadas pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Jung viveu entre 1875 a 1961. Jung tratava a religião de uma forma contrária de Freud. Ele via a religião como benéfica para a sociedade e assim deveria permanecer para sempre. Ele defendia que a religião era uma expressão natural do inconsciente coletivo. Segundo o psicólogo suíço, os seres humanos nasceram com um arquétipo de Deus, uma imagem que todos estão dispostos a ter. Por isso, Jung, ele não se preocupou com a existência ontológica de Deus, mas com sua existência como realidade psíquica. Assim, Jung afirmava que não acreditava em Deus, mas sabia que ele existia, por se tratar de um fenômeno psíquico e só. Jung sugere que a religião, independente de qual seja, ela funciona como um processo de estabilização do indivíduo, como apontou Croato. Bem, diante disso a gente pode concluir que tanto a explicação freudiana quanto a junguiana para a religião são uma comprovação de que as explicações funcionalistas elas motivam o reducionismo na compreensão do fenômeno religioso. Eles dão apenas o status de organizador da vida social, segundo Freud, ou um emancipador do indivíduo, segundo Jung. Bem, nós vamos agora concluir, falando da alienação marxista, sobre o marxismo de Karl Marx. Para Karl Marx, ele viveu entre 1818 e 1883, a religião ela é a mais pura ilusão, com consequências muito negativas para o ser humano, levando a um processo de alienação, que é quando o indivíduo não é mais dono dele mesmo,
tornando-se dependente de outras forças. Para Marx, a religião é um sistema de crenças e ideologias que cria desculpas para manter o domínio dos maiores sobre os menores. Marx ele entende que, mesmo assim, a religião ela deve ser investigada, em razão das funções que desempenha na sociedade. Ou seja, mesmo que ela seja um processo de alienação, ela não deve ser desprezada, ela deve ser estudada, mas não com base no conteúdo de suas crenças. Ele leva em conta as causas que estão relacionadas com a miséria real. Ele diz que ela é construída por meio de processos econômicos, sociais e políticos. O que realmente importa é a compreensão desses processos econômicos, que são produtores da miséria, bem como a sua expressão na religião e a função que ela exerce na vida coletiva. Para Marx, a religião ela apresenta ideias tendenciosas, representações falsas, parciais e incompletas da realidade. Elas são construídas para reforçar a dominação e a opressão, além de impedir a superação do ser humano. Segundo Karl Marx, a religião e as suas instituições elas exploram as pessoas, apoiam os governantes que as promovem, defendem a divisão desigual de poderes e riquezas e as apresentam como ordem natural das coisas, senão a expressão da vontade divina. Ou seja, para Karl Marx, as pessoas elas são exploradas e a religião as faz acreditar que isso é vontade divina para elas. Diante da abordagem econômica do fenômeno religioso, Marx afirma que a religião ela é irracional, que é superstição e é o ópio do povo, ou seja, é o entorpecente que faz com que as pessoas, elas fiquem drogadas, entre aspas. Embora tenha escrito mais de meio século antes de Freud e de Durkheim, Marx aborda o fenômeno religioso de forma similar a eles, ou seja, a partir dos seus aspectos funcionais e não essenciais ou fenomenológicos. O que lhe interessa não são os conteúdos das crenças religiosas, muito menos o que as pessoas dizem ser verdade a respeito de Deus, do céu, da Bíblia ou qualquer outro elemento do sagrado. Bom, eu espero que essa reflexão ela tenha contribuído para que você tenha uma compreensão mais ampla sobre a epistemologia da ciência da religião. Diante de tudo que nós vimos aqui, a gente entende que os funcionalistas, eles insistem que a chave para a compreensão do fenômeno religioso só pode ser encontrada quando se descobre a função que a religião exerce na sociedade. E somente quando se esclarecem os efeitos sociais e psicológicos da fé na vida das pessoas. Essa é as teses dos funcionalistas, que veem a religião apenas como algo funcional. Finalizamos aqui essa explanação, acreditando que possa ser útil para você, para que você venha despertar o seu interesse para uma análise mais abrangente sobre o tema. Mas eu gostaria de falar, como nós falamos no início, ter uma experiência pessoal com o sagrado nos proporciona ver a religião como algo que vai muito além da funcionalidade.
como algo que seja essencial para que o ser humano ele possa encontrar paz interior, e uma ligação com Deus que é transcendente. A religião, ela tem esse papel, e que você venha ter essa experiência com o sagrado, tá bom? Eu agradeço a oportunidade que a Unicesumar me deu para essa apresentação, e que a gente possa se encontrar em uma outra oportunidade. Tchau!